Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Neste vídeo desta edição de sexta-feira, quero falar com vocês dessa lamentável, desse escândalo, dessa vergonha da absolvição do Bruno Henrique. E cara, é nojento, velho. Na moral, o que a gente vê no futebol hoje, cara, essa parcialidade, essa situação que tem acontecido. Nós vamos falar aqui, eu vou colocar um jornalista falando para vocês, vou trazer a análise também, o comparativo com o Aleph Manga, que, cara, foi a mesma coisa do Bruno Henrique. E aí vocês vão ver, né? A condenação para um e a condenação para outro. Vocês vão dizer para mim nos comentários o que foi mais justo, o que não foi. É vocês que vão falar, tá? Vamos falar também do Derek Lacerda, que foi uma sondagem do Palmeiras, né? O pessoal ontem estava falando bastante na quinta-feira, nós não trouxemos no vídeo, vamos comentar um pouquinho por cima aqui rapidamente nesse vídeo. E vamos falar também da arbitragem que foi definida para este jogo entre Santos e Palmeiras nesse próximo sábado. Antes da gente começar, não se esquece de verificar a sua inscrição no canal, seu like também, palestrino, é muito importante porque você ajuda muito no engajamento. E para você que é novo, muito prazer, meu querido. Meu nome é Leandro Rodrigues e todos os dias estamos aqui falando de Palmeiras, trazendo as principais informações que são relevantes para a Sociedade Esportiva Palmeiras e também assuntos como o do Bruno Henrique que envolvem o futebol como um todo. É importante a gente falar aqui no canal também, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras, ou melhor, vamos falar de justiça no futebol, se é que ele existe, nesse canal, nessa edição, agora mesmo. Bora lá. O Palmeiras vai enfrentar o Santos aí nesse próximo sábado, dia 15, às 21 horas, né, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e o jogo será lá na Vila Belmiro. E o árbitro escalado pela CBF para o duelo foi nada mais, nada menos que uma figura carimbada conhecida do futebol paulista, Rafael Claus. Os auxiliares do VAR ainda não foram definidos pela CBF. O histórico que o Palmeiras tem com o Rafael Claus apitando seus jogos são 50 jogos, pelo menos a apuração do nosso palestra traz isso pra gente, 25 vitórias do Palmeiras desses 50 jogos, 12 empates e 13 derrotas. Eu acho que hoje, ele também já teve suas polêmicas também no futebol, mas comparado com o que a gente tem aí no acervo de árbitros, eu acho que é um dos melhores árbitros que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Ou você discorda de mim? Tá? É só uma opinião bem basilar sobre o assunto, tá? Porque o Claus também já cometeu alguns erros como árbitro. Mas todo mundo erra, todos os árbitros erram, a gente sabe disso. O que não dá para aceitar são erros grotescos que vem acontecendo, né? Rodada após rodada. E eu acredito que aí no montante das coisas, o Rafael Claus aí é um dos árbitros melhores para apitar esse jogo entre Santos e Palmeiras. Quero saber o que vocês acham dessa decisão da CBF. Acho que foi bem escolhido. Vamos torcer para que o Rafael Claus passe despercebido nesse clássico que vai acontecer no próximo sábado. E vamos falar dessa especulação. Na verdade, especulação não, né? Foi uma informação bem relevante trazida aí pelo pessoal da nossa palestra. Já cansei de falar para vocês que os caras são fera no que eles fazem lá no trabalho, cobrindo, né, as principais informações do Palmeiras, e o que é bom a gente divulga mesmo. E o nosso palestra trouxe uma possível sondagem do Palmeiras nesse camarada que está na sua tela aí. E eu quero dizer para vocês que com as competições importantes rolando e caminhando para o fim de 2025, o Palmeiras, segundo a matéria do nosso palestra, segue pensando com prioridade na próxima temporada e já faz aí o seu mapeamento de jogadores que poderiam ser contratados para o seu elenco. A apuração deles informou que o Verdão fez uma sondagem no início de outubro ao Cuiabá para saber as condições de um possível negócio pelo atacante Derek Lacerda, esse que está na sua tela, que disputou a Série A pelo Sport. O Palmeiras não fez nenhuma proposta oficial, que bom, né? Ao Dourado, na oportunidade, quis apenas entender se o clube do Centro-Oeste do Brasil estaria disposto a abrir tratativas ao fim desta temporada. Derek Lacerda tem 26 anos de idade e chegaria, caso o Palmeiras vá atrás do jogador, como uma opção ofensiva para a composição de elenco alviverde que tem hoje Vitor Roque, Flaco Lopes e Bruno Rodrigues. Nos últimos dias, é importante a gente deixar claro também que Derek Lacerda foi afastado do elenco do Sport, que alegaram indisciplina por parte do atleta. O que vocês acharam dessa sondagem? Eu achei no mínimo curioso, né? A gente vai voltar agora a procurar jogadores de Série B, sem desdenhar do atleta, tá? Não desmerecendo o atleta, mas seria uma puta de uma aposta que o Palmeiras faria, pelo menos assim eu o acredito, se o Palmeiras fizesse uma oferta por esse tal de Derek Lacerda, né? Eu acho que o Palmeiras tem capacidade para ir atrás de um atleta que, pô, a gente olha pro banco de reservas e fala assim,
o Flaco Lopes e o Vitor Roque tá fora, mas ó, fulano vai entrar e o fulano dá conta do recado. Não sei se é o caso do Derek Lacerda, tá, gente? Que bom que foi apenas uma sondagem do Palmeiras, não houve nenhum tipo de proposta, porque, cara, ô Palmeiras, vamos lá, pelo amor de Deus, hein, Palmeiras, vamos buscar um jogador decisivo para ser reserva aí do Flaco e do Vitor Roque, até porque vocês vão perder o Flaco Lopes e o Vitor Roque ano que vem, viu? Pode anotar isso aí que eu tô falando, ninguém me tira isso da cabeça. Então é bom já ir pensando já num substituto para esses dois aí e não dá para ser um jogador de Série B, né? Ainda mais o cara sendo afastado por questões de indisciplina. Tem uma galera que falou também que o Sport já afastou alguns jogadores, não foi nem por indisciplina, porque eles já sabem que vão cair para a Série B e vão acabar devolvendo os jogadores que foram emprestados para eles. No caso, o Derek Lacerda está emprestado pelo Cuiabá e ele deve voltar ao seu clube que estava anteriormente, beleza? Quero saber a opinião de vocês, o pessoal comentou sobre isso ontem, eu esqueci de trazer no vídeo, acho importante a gente trazer por aqui. O Palmeiras está fazendo seus movimentos bem devagarzinho, sorrateiro, quero acreditar, né, nisso, que quando chegar o momento certo ir lá fazer uma baita de uma proposta e fazer uma baita contratação. O que eu acho que não seria o Derek Lacerda. Que bom que não deu certo. E vamos lá, torcida palestrina. Eu fiz questão de ser rápido nessas duas informações que eu passei para vocês. Afinal de contas, vocês clicaram no vídeo, acredito eu, para saber o que eu penso sobre o Bruno Henrique e sobre essa história, né, de absolver o Bruno Henrique. Cara, sinceramente, é uma lástima, cara. É até pesado pra gente que faz aqui conteúdo ficar comentando esse tipo de coisa, mano. Porque a gente vai falar aqui e vão ser palavras ao vento, porque não vai resolver nada, infelizmente. Mas a gente tem que fazer nosso papel aqui, ser franco, ser honesto com o que a gente pensa sobre o assunto. Pra quem tá boiando na história, que eu duvido que seja o seu caso, mas vamos lá, pra gente atualizar, né? Vai que alguém caiu de paraquedas aí e tá perdido nessa história. O atacante Bruno Henrique, pra você que não sabe, foi julgado aí nessa última quinta-feira pelo STJD. O tribunal decidiu que o atacante terá de pagar apenas uma multa, mas está liberado para jogar. O julgamento começou pouco depois aí das 15 horas, né, horário de Brasília, e durou pouco mais de 2 horas. Foram 6 votos para que o Bruno Henrique fosse apenas multado e outros 3 votos para que o atacante fosse punido. Bruno Henrique foi multado em apenas R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código. A decisão não cabe recurso e o caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJD. E aqui eu quero fazer uma ironia que eu comentei num vídeo que o Paparazzo Rubro-Negro, né, influenciador aí, um dos principais, grande pra caramba, que fala do Flamengo e tudo mais, ele tava lá postando, ele repostou um outro influenciador falando sobre o caso, de que o pessoal tava enchendo o saco, só falava de Flamengo, só falava dessa punição do Bruno Henrique que foi injusta, se é que a gente pode falar que é punição. O Paparazzo eu não vi nenhuma manifestação dele, pode ser que ele tenha colocado no YouTube ele mesmo falando a opinião dele, mas vi outros influenciadores do Flamengo defendendo essa lástima, né? Cara, isso é um escândalo que aconteceu, protagonizado pelo órgão aí, o STJD. Eu tô tentando manter a calma aqui para não falar algumas coisas que veio na minha cabeça ontem. Vocês percebem que às vezes eu faço alguns vídeos, principalmente assuntos mais polêmicos, eu demoro para me manifestar, até para ter domínio próprio, cara, para não falar para vocês o que vem na cabeça quando a cabeça tá quente. Porque, sinceramente, isso aqui não tem outra coisa que a gente fale que é vergonhoso, tá? E vocês aí, influenciadores do Flamengo, que estão defendendo, cara, vocês têm que botar a mão na consciência, vocês têm que tomar vergonha na cara, velho. Isso não tem nada a ver com clubismo, isso não tem nada a ver com a camisa que a gente veste. Eu tenho certeza, se fosse um jogador do Fluminense, fosse um jogador do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras, que tá disputando com vocês aí o Brasileiro e também vai disputar a Libertadores, tenho certeza que se fosse a atitude que o Bruno Henrique tomou, né, as ações que ele tomou, que envolveram ele no esquema de aposta esportiva, de forçar cartão amarelo, eu tenho certeza que se fosse algum jogador do Palmeiras ou qualquer outro clube absolvido, vocês estavam aí descendo a bota, enchendo o saco, falando um monte, dizendo de parcialidade. Mas como é jogador do time de vocês, tem um bando de influenciador aí passando a mão na cabeça dessa decisão terrível, cara. E ainda tem que ouvir desses caras que o campeonato tá manchado. Essa olha, é o fim da picada, bicho. Tem que ouvir desses caras, lembra lá atrás,
quando não marcaram aquele pênalti, né? Tem que relembrar essas coisas pra gente entender o que tá acontecendo no futebol. Quando não marcaram aquele pênalti a favor do São Paulo e o Palmeiras vira o jogo, esses caras vieram com a maior cara safada, lavada, falando que o campeonato tava manchado. E agora acontece uma coisa como essa, os caras estão passando pano. Não tô dizendo todos os torcedores do Flamengo, mas alguns influenciadores que têm um alcance gigantesco, os caras estão passando pano para essa situação do Bruno Henrique. Isso é vergonhoso, cara. Não é de hoje que o Flamengo está nos holofotes de polêmicas no futebol. E no final das contas, a maioria das vezes, cara, os caras acabam sendo beneficiados e ainda querem ficar fazendo vidinho dizendo que não vai ser no grito, que não vai ser isso. Mas ao contrário, aí por trás dos panos, os caras contam com deputado para fazer pressão em instituições do futebol. Vocês veem aí a Câmara dos Deputados, que coisa vergonhosa, né, cara? A gente paga, tira da goela pra esses caras, mano, para os caras fazerem leis que ajudem a população como um todo, e os caras param a audiência lá pra ficar cantando o hino do Flamengo. Se estivesse cantando o hino do Palmeiras, eu tava reclamando do mesmo jeito, porque não compete a eles, velho. Isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. Vocês estão percebendo pra onde que tá caminhando o Brasil? O buraco, o fundo do poço, a impunidade, cara, que a gente vive nesse país, isso chegou no futebol também. Tá aqui, ó, escancarado pra vocês aí, o Bruno Henrique sendo absolvido. E eu vou colocar na tela, porque tem muita gente que se expressa, e eu sou humilde em falar isso pra vocês, se expressam muito melhor do que eu. Eu não achei, isso aqui foi uma postagem, vou até diminuir aqui pra vocês enxergarem melhor. Isso aqui foi uma postagem que eu tava assistindo, lá do Marcão Raiz, um torcedor do Corinthians. Só que, cara, num momento como esse, a gente tem que deixar o clubismo de lado, porque o clubismo acaba sendo perigoso. O cara força o cartão amarelo, né, pra favorecer esquema de aposta pra família dele. E aí, tá tudo certo, o cara é absolvido, cara. E aí, quando a gente é clubista, no caso dos flamenguistas, os caras vestem a camisa do Flamengo e fala que tá tudo certo. Mas tem que fazer que nem o Marcão, né? Eu tava tentando procurar essa fala desse jornalista lá da Bandeirantes. Eu nem sei quem é, não conheço o jornalista, peço até perdão pra vocês, mas eu não achei esse corte. Então, como eu faço questão que vocês escutem o que ele tem a dizer, porque ele vai se expressar muito melhor do que eu, o cara é muito mais estudado que eu, e parabéns já de antemão pela fala do jornalista aí do Jornal da Band, eu tenho que publicar isso aqui pra vocês. Eu espero que eu não tome nenhum tipo de punição, porque a gente, aqui no YouTube, né, de strike, essas coisas, porque isso aqui a gente precisa mandar pra frente. Como eu não achei o corte, eu tô colocando mesmo a postagem do Marcão Raiz aqui. E parabéns ao Marcão também por repercutir esse tipo de coisa, porque não dá, velho. Não dá. Isso é uma vergonha que acontece no futebol. Depois a gente tem que ouvir desses caras que o campeonato tá manchado. Vocês estão de palhaçada, velho. Ó, escuta aí, Palestrino. Escuta aí o que o jornalista da Bandeirantes tem a dizer sobre esse assunto do Bruno Henrique. Presta atenção. Presta atenção aqui rapidinho. Olha como o sistema é bruto, como diria o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. O Bruno Henrique forçou um cartão amarelo. Tem uma denúncia da Polícia Federal. Você vai mostrar aí as imagens, você vai ver que ele claramente força. Tenta chutar o Soteldo, discute com o árbitro de maneira assintosa, xinga, faz de tudo para tomar o cartão vermelho. Está mais do que claro. A Polícia Federal, em abril, denuncia o Bruno Henrique por fraude esportiva, corroborado pelo Ministério Público. Pede uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Provas robustas, está tudo lá muito claro. E isso na justiça. Não, e um detalhe. Vocês estão prestando atenção no que eles estão falando? Pena de reclusão, tá? Depois você pesquisa o que é isso. Na justiça comum. Na justiça comum. Justiça comum, vai caminhar ainda. Aqui a gente está falando de justiça desportiva, que não deu em nada, mas as provas são as mesmas. Ele combinou, tem mensagem combinando com o irmão dele, Vander, que ele ia tomar cartão contra o Santos. O Vander, a esposa, familiares fazem apostas volumosas nas bets. As bets percebem, avisam ao sistema. Começa a investigação, tá tudo lá, mais do que comprovado, é batom na cueca. Batom na cueca. O que termina? Primeiro deram 12 jogos, ridículo. Agora, mais nada, uma multinha, sei lá, de 100 mil reais, coisa de 3 dias, no salário de quase 2 milhões do Bruno Henrique no Flamengo. Eu pergunto pra vocês, por que o Aleph Manga, atacante do Curitiba, foi suspenso por quase um ano, 360 dias, por forçar um cartão amarelo? E o Bruno Henrique, com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. É o porquê?
porque tem por trás o Flamengo, belas bancas de advocacia, é o Bruno Henrique, é o tamanho todo, e o Curitiba que não tem esse tamanho, o Aleph Manga que não tem esse brilho, que não tem os bons advogados. É a mesma coisa que acontece pelo Brasil o tempo inteiro. Quem está no topo da cadeia e tem boas bancas, na hora de se defender, consegue mais tempo, penas mais brambas. O pobre, que está lá que não tem defesa, está com defensoria, a gente sabe como termina. Brasil, é uma piada esse desfecho, mais um da justiça desportiva brasileira. Bom, então tá aí. Eu não sei, cara, quem é o jornalista, peço perdão. Parabéns, cara. Tá aqui. Sabe, com toda a imparcialidade, falando os fatos, narrando, né, os fatos, falando a verdade. Você viu que eles deram um detalhe? A justiça comum ainda vai julgar o Bruno Henrique. E o STJD fazer esse tipo de coisa, velho, não puniu o cara, pelo menos com, sei lá, 3, 4 jogos, que seria brando também. Os caras absolveu o maluco. Dá 100 mil reais de multa. Eu tava vendo os meninos lá do Mil Grau falando, fiquei pensando também. Então, vamos lá. Você pega seu carro, você estaciona seu carro num local proibido, e aí você recebe a multa de 5 reais. E aí, quando você olha na frente, tem um estacionamento, o estacionamento cobra 20. Sabe o que o cara vai fazer? Ele vai voltar e vai estacionar no local proibido de novo. Porque, afinal de contas, pagar a multa é muito mais barato do que deixar no estacionamento. Vocês estão entendendo aqui o comparativo que eu tô falando pra vocês? Qual é o recado que o STJD passou pro futebol brasileiro? Pode estar liberado, então, forçar cartão amarelo e os caras apostarem em ganhar o dinheiro de volta? Né? Triplicado nas bets. Tá liberado, então, o STJD? É isso aí? Então quer dizer que se os caras apostarem lá, não sei quantos mil reais, de que o tal jogador vai tomar cartão amarelo, vocês só vão dar a puniçãozinha de 100 mil reais? E o lucro que os caras tiveram com essa fraude que os caras fizeram? Vocês estão entendendo qual é que é a sacanagem? E o pior de tudo é a gente ver pessoas e flamenguistas defendendo esse tipo de coisa, cara. Gente, pelo amor de Deus. Eu duvido até do caráter da pessoa que começa a passar pano pra esse tipo de coisa. Na moral. E ele citou o caso do Aleph Manga. Vou colocar na tela pra vocês uma matéria da CNN. Tá aí, o Aleph Manga que jogava pelo Curitiba, ó lá, punido por envolvimento em apostas. Aleph Manga assina com o clube da Série B, né? Essa matéria foi do dia 13/12/2024, praticamente quase um ano atrás, né? O jogador rescindiu com seu contrato com o Curitiba após quase um ano suspenso. E aí eu vou ler, não vou ler a matéria inteira, né? Mas eu vou colocar aqui embaixo, ó. Aleph Manga voltou ao campo em outubro após cumprir 360 dias de suspensão por participar de um esquema de manipulação de resultados. Que esquema foi esse? Presta atenção. O jogador que temeu ser banido do esporte segue retomando a sua carreira depois de ser obrigado a ter quase um ano todo sabático. Aí, vamos lá. Nesta temporada, Aleph Manga pôde atuar pelo Curitiba em apenas 4 jogos na Série B e marcou um gol. Além do clube paranaense, ele tem passagem por Goiás, Volta Redonda, beleza. Em 3 anos no Curitiba, ele fez 83 gols, beleza. Ele foi a primeira contratação de peso do clube catarinense, que tem feito uma limpa em seu elenco, o Avaí confirmou 11 saídas, ok. Quero saber, cadê o caso aqui? Olha lá, a última partida do atacante pelo Curitiba havia sido no dia 8 de julho de 2023 contra o América. Depois, em agosto, foi punido pelo mesmo órgão, né, que deixou o Bruno Henrique ileso, né, pelo STJD, por ter recebido um cartão amarelo de propósito no Brasileiro de 2022 como parte de um esquema de manipulação de resultados por apostas esportivas. Ou seja, é a mesma coisa que o Bruno Henrique fez, velho. Por que o que o jornalista falou? Por que o Aleph Manga tomou um ano de suspensão e o Bruno Henrique foi suspenso? E o Bruno Henrique tomou só 100 mil reais de multa? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão querendo cuspir no futebol brasileiro? Vocês estão, o STJD, vocês estão chamando a gente de trouxa? O que é que vocês estão querendo pregar com esse tipo de coisa? Por que isso? Por que essa parcialidade? O que aconteceu? Fora que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vou botar a foto do Bruno Henrique aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque como a gente é pequeno, e você sabe que a corda estoura para os menores, então a gente tem que ser ponderado nas coisas que a gente fala aqui, porque senão esses caras vêm que nem monstro para destruir com a vida da gente aqui, que tem um canalzinho de 20 mil inscritos. A gente não é nada, eu não sou nada. Eu só sou um cidadão que gosta de futebol, torce pro Palmeiras, quer a lisura no futebol, que tá indignado com essa situação. É isso que eu sou. E aí... Ai, cara, sinceramente,
Eu não sei o que pensar, não sei o que falar pra vocês. É só um absurdo. É simplesmente um escândalo que tá acontecendo no futebol. E é mais um exemplo de Brasil, né, bicho? Como o jornalista falou aí. É mais um exemplo de Brasil. Isso é o que é o Brasil. O Flamengo, que é uma instituição muito maior que o Coritiba. O Bruno Henrique, que é um jogador muito mais conhecido que o Aleph Manga. Os dois praticam o mesmo ato. Um toma uma punição de 1 ano fora do futebol, sem jogar. E o outro é punido com 100 mil reais. É aquela velha história que eu falei pra vocês. Você estaciona o seu carro num local proibido, a multa que você toma é 5 reais. O que acontece? No outro dia você tá estacionando no mesmo lugar de novo. Afinal de contas, 5 conto é mais barato do que pagar o estacionamento. Você acha que o Bruno Henrique aprendeu com 100 mil reais? Vocês acham que aqueles que estão observando de fora, que cogitaram fazer algum tipo de esquema de aposta, olha pra esse tipo de coisa, vocês estão mandando que tipo de recado? Ah, então tá liberado? Então pode forçar cartão amarelo, então, que o STJD não vai fazer nada? É só multinha de 100 mil reais para jogador que recebe 2 milhões por mês? O que é 100 mil reais pro Bruno Henrique, gente? Não é nada. 100 mil reais pro Bruno Henrique é 2 reais pra mim e pra você. 1 real pra mim e pra você. Vocês estão entendendo a comparação que eu tô fazendo aqui? Aí você vê a parcialidade desses caras, eu lembro de alguns casos, né? 2023, o jogador do Atlético Paranaense, que hoje é zagueiro do Santos, eu esqueci, o Zé Ivaldo, ele deu uma puta cotovelada no Endrick lá na casa do Atlético Paranaense. Só tomou cartão amarelo. Nem expulso foi, não foi julgado por STJD, passou batido. E nós aqui, que somos palmeirenses, aí os caras falaram que a gente era parcial, que a gente tava de mimimi, que a gente tava chorando. Esse ano, o Alan fez a mesma coisa. E nem foi com tanta intensidade quanto o Zé Ivaldo lá atrás no Endrick. E o Alan foi expulso, e pra mim tinha que ter sido expulso mesmo, e o STJD coloca um gancho no moleque de 2 jogos. Por que pra um é dessa forma? Por que um não é julgado e o outro é? Alguém precisa explicar essa parcialidade desse órgão que julga e quer evocar a moral pra si. Aí teve casos esse ano do Caio Jorge postando imagens aí de raposa abocanhando outro animal aí numa zoeira que eles fizeram na internet. Tem o caso do Lianco, que foi muito pior do que o caso do Vitor Roque, que colocou lá o tigre abocanhando um viado. E o STJD só vai julgar o Vitor Roque. Vocês estão entendendo qual é que é? Não é sobre clubismo isso aqui, cara. Qual é o critério desses caras? Pô, se você vai julgar o Vitor Roque, julga todo mundo, cara. Não é só o Vitor Roque, não. Se você julgou o Alan, por que você não julgou o Zé Ivaldo lá atrás? Se você deu uma punição de 1 ano fora dos gramados pro Aleph Manga, que cometeu a mesma coisa que o Bruno Henrique, por que o Bruno Henrique é absolvido? Vocês estão entendendo? Os 2 pesos e as 2 medidas? Isso é uma vergonha. Isso é um escândalo que acontece no futebol. E não duvidem, você palestrino, na segunda-feira, que vai ter o julgamento do Vitor Roque, o Vitor Roque toma 3, 4 jogos ou até mais de gancho por causa da postagem dele. Sendo que, se você observar a situação do Vitor Roque, ele fez uma postagem como essa na rede privada dele. Em outras questões, se a gente for parar pra pensar mesmo, o STJD não tinha nem que julgar isso daí. Se o São Paulo se sentiu ofendido pelo Vitor Roque, o São Paulo que deveria processar na justiça comum o Vitor Roque. Como a Leila está fazendo com o Dudu, do tal do VTNC. Vai pra justiça comum e resolvam vocês lá. Algum homossexual se sentiu ofendido com a postagem do Vitor Roque, processem o Vitor Roque na justiça comum. O STJD não tem nada a ver com isso, cara. Não tem que fazer nada disso. O cara não foi nem atitude dentro de campo, ele postou uma foto, velho. E ele postou uma foto do que acontece, não sei se vocês sabem, tá? Mas isso acontece na vida real. Um tigre come um viado na cadeia alimentar do mundo animal. Foi isso que ele publicou. E aí ele usou isso como uma referência de zoeira pro futebol brasileiro. Foi isso que ele fez. Mas se alguém se sentiu lesado pela postagem do Vitor Roque, que processem o Vitor Roque. Não tem que ser o STJD que tem que se envolver com essa merda. Pô, cara, essas coisas cansam, bicho. Tá aí o cara aqui agora, tá tudo certo. Pode jogar. Fica aí o recado dado pra vocês. Tá liberado, viu, pessoal? Pode forçar cartão amarelo aí, que é só 100 mil de multa. A boleirada aí que recebe 1 milhão,
3 milhões de salário por mês, tá liberado. Porque é esse o recado que eu sinto do STJD. E não vem falar pra mim que 100 mil reais tá tudo certo, ele foi punido. Isso não é punição não, gente, pelo amor de Deus, hein? E o pior de tudo é o que vem a mais, né? Aí você vê o deputado cantando o hino do Flamengo dentro da Assembleia Legislativa do Brasil. Isso aqui é uma várzea, né, velho? O Brasil virou uma várzea. Né? Você que é cidadão, que trabalha pra caramba, né? Que paga imposto pra caramba, que mal sabe se vai conseguir fechar a conta no final do mês, muitas vezes recebe um salário mínimo. Esses caras estão lá, em vez de trabalhar pra você, tá cantando o hino do Flamengo lá. E eu estaria reclamando aqui se estivesse cantando o hino do Palmeiras também, tá? Porque a função dos caras não é ser torcedor dentro de Assembleia Legislativa não, tá, gente? A função dos caras é trabalhar pela sociedade. Não é ficar cantando o hino de clube lá dentro, não. Deputado vindo forçar barra no esporte, querendo lisura no esporte. Nossa, lembra? Quando o árbitro não marcou lá o pênalti a favor de São Paulo? Vinha deputado do Rio de Janeiro, cara. Ah, tomem vergonha na cara vocês, velho. Pelo amor de Deus. Isso é indignante, cara. Quando é que a gente vai mudar nesse país, velho? Quando é que as coisas vão melhorar pra gente, pro cidadão comum? Sabe? É criminalidade à torta e direita, é roubo à torta e direita, o cidadão comum sendo lesado em todas as esferas que vocês imaginam. E impunidade atrás de impunidade, você não tem julgamento, você não tem cadeia, você não tem nada, velho. Enquanto o cidadão comum se lasca, o cidadão de bem, olha, faz das tripas coração pra sobreviver nesse país, um bando de picaretas ficam aí no alto panteão, sentando no trono de ouro, né? E a gente aqui bancando esses caras. E aí chega no esporte, que tem que ser uma coisa de entretenimento para todos nós, a gente vê esse tipo de coisa sendo protagonizada pelo STJD. Tá de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns, viu? E o Bruno Henrique, ele tem que ficar na dele mesmo, tá tudo certo. Vai lá, Bruno Henrique, você tem que jogar agora mesmo. Tem que protagonizar mesmo essa vergonha no futebol brasileiro, tá? Enfim. Cansativo, hein? É cansativo. Esse canal aqui é um canal pra falar de notícias do Palmeiras. Mas não tem como deixar passar batida esse tipo de coisa, tá, gente? Tá declarado, tá à vista pra todo mundo, tá comprovado, tem áudio do cara combinando isso com a família, tá? Já saiu aí. Inclusive ele vai até ser julgado também pela Justiça Comum, segundo a informação aqui do jornalista que eu trouxe pra vocês da Bandeirantes. E é isso. No futebol segue, né? Aí, semana que vem, segunda-feira, o Vitor Roque toma gancho de 3 por causa de 3 jogos, 4, 5, né? Paga uma multa também. E tá tudo certo. E aí o palmeirense não pode falar nada, hein? Se o palmeirense falar alguma coisa, tá de choradeira, né? O Palmeiras não tem direito de falar nada. Eles olham para nós, cala a boca, cala a boca. A gente tem que aceitar isso numa boa, né? É brincadeira. Enfim, vocês queriam que eu falasse pra vocês sobre isso? Tinha muita gente falando sobre o caso do Bruno Henrique ontem no vídeo, que eu nem falei sobre o Bruno Henrique ontem. Tá aqui o vídeo pra vocês, tá? Eu me exponho quando eu faço esse tipo de coisa, mas, cara, vou falar pra vocês, é de deixar a gente maluco, cara. É de deixar a gente maluco. E vocês, influenciadores do Flamengo aí, que estão passando pano pra esse tipo de coisa, cara, tomem vergonha na cara de vocês, velho. De boa, a pessoa, seja quem for, que passa pano pra esse tipo de coisa, no mínimo a gente tem que duvidar do caráter dessa pessoa. No mínimo, tá? Enfim, é isso. Vamos seguir e bola pra frente, porque o Brasil é essa merda mesmo.